Fala galera, está começando mais um É Isso Mesmo podcast com o Fernando Celestino, Carlos Macedo. E aí? Fala pessoal, lembrando dos nossos apoiadores, que sem eles a gente talvez não conseguiria fazer a maravilha que é esse podcast, hein? Primeiro, Coimbra, que tem nos ajudado com ótimos brindes aí. E antes de apresentar o nosso convidado especial, já vou adiantar para ele, ó. Você vai ter uma lembrancinha aqui logo mais, hein? A gente ainda tem a locação desse espaço Mucuri Coworking, que tem ajudado a gente muito nesse processo de preparação aí. E a agência Halp, que foi a agência que fez a nossa identidade visual. Então, se você gostou ou não, já deixa aquele recado lá, né? E vamos lá apresentar o nosso convidado. Vai lá, Fernandinho. Galera, o nosso convidado na verdade já começa com uma curiosidade aqui, né? Conhecido Se for o nome, você já vai tomar uma... Não, eu já vou tomar... De início aqui já começa. O cara é conhecido como Zaninho, popularmente, e assim, o Brasil inteiro conhece essa figura, mas o nome, na verdade dele é Orozânio. Segura, peão. Nome bonito, né? Nossa, rapaz, diferenciado. Eu tava com inspiração quem fez aqui, viu, Zaninho? Primeiro, que bom estar aqui, viu? Agradecer você, o Carlos. O quanto é importante, né? Eu acho que para todo e qualquer cidadão, né, que tem aí a sua veia, como eu estava falando em off aí com o Carlos, né? Seja esportista, seja empreendedor, seja músico, seja... É muito nobre, cara, esse projeto. Eu fiquei muito feliz, né, pelo carinho de vocês em lembrar do Orozânio, do Zaninho. E esse nome, cara, o meu pai chamou Orozino. Nossa. Tá aí o resultado, o porquê, quase que foi o Júnior. Mas a minha família, tanto da minha mãe quanto do meu pai, né, a dona Neca, seu Oró, dona Neca se chama Nercisa. Brinca aí, Carlos. Nercisa. Todos diferenciados, né? E de fato, tanto do lado da minha mãe quanto do lado do meu pai, nós temos infinitos nomes bem peculiares aí, né? Que fugiu. Mas na época era muito normal, né? Eu devo ter aí por volta de uns 6 tios, que todos começam com Oró. E aí eu vim. Mas olha, mas em Zaninho a minha geração foi quem pausou. Porque aí depois da minha geração escolheram nomes mais, digamos, mais comuns, né? Entenderam que precisava evoluir. Eu gosto do meu nome, cara, né? Eu gosto. Mas se eu falar que eu não gosto, até mesmo hoje com bigode na cara, eu tomo uma birra do meu pai. A bifa, se eu falar que meu nome é feio, mas como isso? Eu nunca perguntei para pai e mãe quem foi que escolheu. Eu nunca me tive muito a isso, não. Mas também de realidade, eu acho que de época, né? Você vê que antigamente o pessoal disse, fazia nome com a mesma letra. Muito. Como eu te disse, eu tenho tios e tias que até a metade do nome são iguais. Aí mudavam um finalzinho. Thalita, minha irmã, quase que veio também. Queriam colocar na minha irmã Isabela. Salvou, Vitalita. E aí eu falei, não, faz com Thalita não. Eu já tinha assim um... Ela é mais nova, não é? Thalita é mais nova. Thalita é 8 anos mais nova do que eu. Se não me engano, 8 anos. Mas enfim, que bom estar aqui, né? Que bom estar aqui nesse momento tão importante, né? Do podcast. É isso mesmo. É isso mesmo. Para trazer um pouquinho da minha história, né? E só lembrando, Zaninho, para entender o contexto, até para quem está ouvindo a gente, quando a gente abriu e resolveu tocar a ideia do É Isso Mesmo podcast, a gente sempre encontrava com um grande desafio. Como a gente empreendedor, né, a gente que está na estrada, assim como você, atendendo aí outras cidades e tudo mais, consegue conciliar uma rotina de trabalho intenso, uma rotina de dieta, uma rotina de treino. Sim. E a gente sabe que a sua preocupação, né, com a estética, a beleza, ela faz todo sentido. Então a gente começou a fazer esses questionamentos. Poxa, tem hora que eu não dou conta, né? Às vezes o Fernandinho também, e a gente começou a analisar, poxa, como é que será que é a vida do dia a dia dessa galera empreendedora, principalmente perfis como você, que é um perfil muito atípico e ativo, né? Sim. E é para isso que a gente montou esse podcast. Então, para você que está ouvindo, nós temos aí diversos profissionais, empresários de diferentes áreas aí, que já passaram com a gente e que tiveram um conteúdo assim fantástico. E hoje a gente vai ouvir um pouquinho mais sobre Zaninho, principalmente essa rotina sua, meu cara. Eu queria já começar então sabendo como é que hoje tem sido essa rotina sua. Você tem viajado mais, está menos? Hoje como é que tem sido aí
esse processo, né, de atividade sua? Hoje, o ano de 2023, eu entro no 24º ano de músico, 24 anos de estrada. Né? É muito tempo. E pegando um gancho aí nesse gatilho, né, não só por conta do meu segmento ser do pagode baiano, mas hoje a questão de prática de esporte, ela deixou de muito tempo de ser apenas estética, claro. Isso chega até a ser clichê, né? Você falar assim, sim, mas hoje mais do que nunca, né, até pelo avançar da idade, porque Zaninho, graças a Deus, só tem essa carinha aí ainda, que engana ser novo, mas já tá com 42, mano. 42, pasmem, os senhores e as senhoras. Então, hoje não é apenas pelo cartão de visita que tem que ser, né? Porque eu preciso ter fôlego para dançar, são no mínimo aí 2 horas de apresentação, a gente chega a pegar trio de 4, de 6, eu já fiz 7 horas de trio. Para quem não conhece Zaninhas, o trio Zaniac é famoso no Brasil inteiro. Modéstia à parte, o presida vira madrugada cima que é do trio. normal. Recentemente nós tivemos no domingo de carnaval em Januária, foi domingo, né? Domingo de carnaval, foi o meu 16º show em Januária. 16º show em Januária. No segundo show, que foi em 2008, por um acaso eu descobri um caminhão-pipa no meio do percurso, desci do trio, né? Primeiro pedi a minha produção, vai lá, conversa com o contratante, se aquele caminhão-pipa estiver abastecido, eu quero dar um banho no bloco. Surgiu a lavagem do pirão. Por que isso? Não é apenas o subir no palco, não é apenas o cantar. Então, desde muito cedo, essa necessidade de fazer, sim, de fato, o meu tempo para que eu possa estar pontuando no escritório quando eu sou empreendedor, no estúdio quando eu sou o diretor musical, o produtor musical, em casa. Eu preciso ter energia para os meus afazeres do dia a dia, principalmente hoje que eu sou casado, preciso. Ter a energia para ser o pai, para ser o filho, para ser o irmão, sim, né? E em contrapartida, claro, não haveria de forma alguma, se eu não tivesse desde então, e hoje, claro que com muito mais consciência dessa necessidade, buscado me ater para o fato de que eu preciso entender que a prática do esporte, a musculação, no meu caso, e o ciclismo, que são 2 modalidades. Por que eu digo musculação? Porque musculação, claro, é um esporte, evidentemente. Né? E eu tenho, sim, hoje mais do que nunca, essa maturidade, né? Para que eu possa aliar a necessidade, né, com o fato da estética. Porque, claro, se o cara vier me dizer que não é bacana para autoestima você botar uma regata e tá bacana, tá? E buscar. Tem os altos e baixos, todo ser humano. O profissional do esporte, do fisiculturismo, ele tem os seus altos e baixos, ele tem o off, né? Ele tem o momento, enfim. E hoje eu acho que por conta dessa maturidade, sabe, Carlos? E da responsabilidade que eu tenho para com o artista, fazer com que a necessidade da prática de um exercício físico, ele seja cotidiano. Existe uma variação evidente. Nós tivemos um carnaval 6 shows, e eu consegui treinar 2 dias. Isso porque realmente é uma tour puxada. Nós fizemos 4.000 quilômetros em 5 dias. Muito tempo dentro do ônibus. Às vezes você chega, a minha produção consegue manter ali o que o abençoado do personal e do nutricionista prescreve e fala, poxa, tenta manter, para que você consiga, porque 6 dias, meio que com a torneirinha aberta, você traz um saldo, infelizmente, nessa questão física, um saldo negativo. E sono também muito, em todos os sentidos. Então, é um planejamento que tem que ser, assim, muito bem pensado, né? Com antecedência. De fato, é um movimento de um atleta de alto rendimento. Né? Porque 2 horas em cima do palco, chegamos a fazer 15 horas de viagem, por aí, imagine 15 horas dentro de um ônibus, independente se o ônibus é confortável ou não. Nós, graças a Deus, nós temos hoje, por conta até do tempo na estrada, né, de bagagem, enfim, a gente viaja num ônibus super confortável. Nós viajamos no carnaval, a exemplo, num ônibus que é leito-cama, mas mesmo assim é um acúmulo de dias. Nós saímos quinta
e voltamos no domingo da outra semana. Nós tivemos 2 dias. também, né, Zé? Tudo. E eu, antes do carnaval, eu estava, digamos que numa zona de desleixo, não é nem de conforto não, sabe? Ia lá, e aí o personal andava, e aí... Mas eu consegui ainda, eu acho que a memória metabólica, né? Eu acho que todo o retrospecto de anos e anos e anos já praticando atividade física, musculação, como eu disse, o ciclismo, ela fez com que em um curto espaço de tempo o corpo respondesse, eu conseguisse atingir o que eu necessitei para chegar bem no carnaval, e cheguei bem de verdade. O dia do caminhão-pipa em januário foi loucura. Inclusive me lembrem de mandar para vocês alguns vídeos do caminhão-pipa. Tem que ser atleta, cara, modéstia à parte. Primeiro, aquele diacho daquela mangueira daquele caminhão-pipa, tem o meu assessor, o Estrutura, né? Chama ele de Estrutura. Depois eu vou contar. Cara, Estrutura segurava, chegava atrás, aí tava tão forte a água. Tem isso no vídeo. Tem uma hora que a mangueira começou a empurrar os dois, e eu falo, porra, miserável, pelo amor de Deus. Então, assim, tem todo esse desgaste físico mesmo, né? O próprio trabalho de diafragma você tem que ter, né? Nós fizemos 3 horas e meia, se não me engano, em januário, né? Então são 3 horas e meia dançando e cantando aí, o tempo todo. E um aeróbico isso. E nós já estávamos vindo de muito longe. Domingo foi o 3º show, nós viemos de Conceição da Aparecida, 15 horas de viagem. Então, se você não tem isso, né, é uma responsabilidade. Eu tenho uma responsabilidade para comigo e tenho para o público. A expectativa que para mim... Completamente. Você falou que foi o quê? 16 vezes na cidade? 16º show na cidade. Então você chega lá, por exemplo, a galera já está esperando... Eles não esperam mesmo. Eles não querem saber se você ficou 30 horas dentro do ônibus. Você quer chegar, você quebra tudo lá. Exatamente. E o nosso show terminou por volta de 6h30 da manhã. Lá em Januária. Isso tudo lá é tradição. Então, poxa, é possível hoje, como eu disse, por conta de estrada mesmo, sabe? De já se conhecer, de, claro, ter toda uma estrutura hoje, graças a Deus, com o tempo eu pude chegar nesse momento, nesse ponto de ter um escritório que me dá uma estrutura para que eu possa diariamente tirar o tempo que eu preciso para o artista, para cuidar do físico. Para aí sim, é uma rotina cansativa boa, né? Uma atividade diária que particularmente me faz bem. Eu, quando não posso estar fazendo meu treino, quando eu não posso fazer a minha bike às 5 da manhã, né? Na verdade acordar às 5, às 5h15 estar no cilindro, para no máximo às 5h20 estar fazendo a minha bike, para que eu volte para casa, aí sim comece os outros afazeres. Algo falta no dia, algo falta. Não tem como às vezes Isso eu recordo muito agora, assim, vem na cabeça, aquilo que a fala da doutora Beatriz, que eu não vou esquecer mais. A doutora Beatriz foi uma psicóloga que veio aqui em um dos nossos podcasts e ela deixou claro, isso é um momento terapêutico, né? Completamente. Aquele momento para poder se reconectar, você estar bem consigo mesmo e meter bronca. E o meu dia, de fato, eu acho que todo praticante de qual esporte seja, de alto rendimento ou não, de uma simples caminhada que seja ou não, ele te impulsiona de alguma forma. Eu, recentemente, eu consegui levar os meus pais, o meu pai tem 68 e a minha mãe tem 69 anos de idade. E hoje os meus pais, a minha última atividade diariamente é uma caminhada / corrida com os meus pais. Que legal. Incentivando, né? E hoje eu consigo, como eu disse, não apenas trazer para esse viés a necessidade que o empreendedor, que o artista, que o homem precisa, mas também esse prazer que eu encontro não apenas quando eu estou ali puxando ferro, né? E hoje com os meus pais, que, poxa, cada dia mais, eu falo muito isso. Eu sou um cara muito matuto, cara, por conta da criação dos meus pais mesmo. Então eu dou muito valor a cada segundo com a minha família, com a minha esposa, com os meus pais, sabe? Com o tio, com a tia. Nós vivemos hoje ainda, os meus pais moram no mesmo lugar. A minha casa é sobre a casa dos meus pais desde 1992. Né? E nós temos 90% da família da parte da minha mãe
toda ao nosso redor. Então, isso veio passando de geração em geração, porque na roça era assim. Quando os meus avós maternos mudaram para Teoflotone, permaneceu isso. E hoje, as gerações de hoje ainda permanecem. Então, cada vez mais, cara, nós sabemos o quanto a nossa vida é corrida. Como eu falei aqui antigamente, a gente tem que buscar fatiar o seu dia para que você esteja de uma forma responsável, mais produtiva em cada uma das esferas onde você é o responsável por aquilo. Mas eu, particularmente, não deixo de estar, mesmo que seja 10, 20 minutos todos os dias pela manhã com os meus pais. Eu tenho essa riqueza, cara. Eu não posso abrir mão disso, de estar com os meus pais, de quando eu posso almoçar com os meus pais, à noite. Eu sou o cara que não saio de casa sem tomar a bênção dos meus pais, nem vou dormir sem tomar a bênção dos meus pais, porque senão eu tomo um puxão de orelha. E aí consegui, como eu disse, recentemente trazer os meus pais para esse mundo fitness. Hoje eu vejo o meu pai de 68 anos correndo, eu falo, rapaz, o que é uma atividade física, né? O que é o bem-estar, o que é a mente sã. E isso ramifica. Eu tenho um primo. Isso traz mais longevidade. Completamente. Essa semana foi a primeira vez que eu levei meu pai na academia comigo. Né? No estúdio do meu personal, o Fred, ele tem um espaço específico para cada aluno. E levei o meu pai comigo, que apaixonou. Meu Deus, meu filho, mas isso é muito bom, eu me senti muito bem. Eu falei assim, tá, mas amanhã eu só não vou andar, não, tá? Não vou mentir. Mas isso, e foi um trabalho que, na verdade, é um desafio. Eu tinha que alcançar essa conquista, porque ver os meus pais hoje, meus pais começaram a ter esse contato com a atividade física de fato diária depois que eles aposentaram, cara. E na maioria das vezes a gente sabe que é o contrário. Uhum. Muitas das pessoas, quando não podem desfrutar de uma saúde, a gente sabe o quanto a maioria das pessoas que chegam à aposentadoria em vida, a grande parte pega ali a sua aposentadoria de fato para cuidar ali do seu plano de saúde, dos remédios e vamos embora. Eu tenho essa riqueza dentro de casa. Então, graças a Deus, por influência também, né, das pessoas que estão comigo, o meu próprio personal, que além de personal, o Fred é o meu nutricionista, eu consegui isso dentro da minha casa. Cara, todos os dias que eu estou com os meus pais, que eu os vejo fazendo uma atividade de 1 hora comigo, não tem preço, né? Não tem preço. E isso influencia todo dia. Eu sinto isso dentro de casa hoje. Massa. Rosana, e eu imagino... E só para concluir, então assim, além de tudo, eu começo a criar uma obrigação. Ah, como isso? Eu não posso fraquejar diante de duas pessoas que eu os incentivei, sabe? Então, além de tudo, é por isso que eu digo, é uma troca. É uma troca muito sincera, sabe? De dias, por exemplo, não, vamos comer hoje pão com manteiga. Ah, não, vai ter um churrasco, Mas isso tudo foi de fato uma construção. Então, a redoma que se cria no entorno disso, ela é muito positiva. Uhum. O que eu ia te perguntar é justamente isso. A cobrança, como é que você lida com essa cobrança? Porque as pessoas querem sempre ver chegar lá, o cantor tá em forma, completamente. Tá ali com gás todo. Como é que você lida com essa cobrança? Cara, se eu te disser que eu não me incomodo, eu nunca tive, digamos assim, hoje o termo haters, né? É muito usado, né? São aqueles sem noção das redes sociais, ou mesmo os críticos, né? Nunca tive de alguém lá, por exemplo, numa foto, falando, o cantor, e nossa, a barriguinha, né? Por quê, cara? Independente de ter, sim, momentos em que não tá, talvez, como eu gostaria que fosse, ou diante ali do que eu tenho como obrigação, como eu falei anteriormente, eu busco levar sempre de maneira que isso não me atrapalhe, no sentido de mental, eu digo, porque é complicado você manter, digamos, uma regularidade, sempre estar shapeado, né? Eu, por exemplo, deve ter aí, cara, uns 10 anos que eu não posso tirar a camisa, eu não me preocupo também muito.
eu não estou muito mais assim doentio com isso, não, cara. Como eu te falei, hoje eu me preocupo muito com a saúde. Claro, tem toda a questão estética. O meu segmento pagode baiano, eu conheço, olha, eu tenho amigos, inclusive, que são coadinhos sim, pô. Que são cantores, né? Mas eu tipo ali do cara, ele que tem o livre-arbítrio, mas eu tenho um retrospecto desde muito, e é o que você disse, as pessoas esperam isso de mim. Mas levar isso de forma, talvez ali muito ao pé da letra, de ficar refém daquilo, eu não vou, como eu disse, a não ser que seja algo completamente fora do comum. Eu tenho os 2 joelhos lesionados, os ligamentos, e eu lesionei em cima do palco. Na época eu lesionei em cima do palco. Eu sempre fui muito enérgico, muito, seja no palco, seja no trio, e consegui lesionar os ligamentos de ambos os joelhos. Você vê como é que o ritmo é forte, né? Muito. O primeiro foi aqui em Teoflotone, foi o direito, e o segundo 3 anos depois em Três Marias. A gente estava fazendo um show de carnaval, inclusive, e eu lesionei o joelho esquerdo na primeira música do show, mano. Por consequência disso, eu passei, depois dessas lesões, 3 anos, de fato, bem longe do físico que os meus fãs, que as pessoas, elas eram acostumadas a ver ali em cima do palco. Foi um caso completamente fora da curva. Porque também se cria um personagem, né? Total. Eu falo muito isso com toda a minha banda. Não há como você negar que você precisa se vestir de um personagem que está ali está em cima do palco. Eu falei hoje, inclusive com o Nando, a gente estava conversando alguns detalhes sobre a gravação, e eu até confidenciei para o Nando. Eu sou um cara muito restrito quanto à ligação da minha vida particular com redes sociais. Isso é uma escolha minha. O meu escritório respeita isso. O meu marketing respeita isso. Não que eu tenha algum problema quanto a isso, mas ali está um cantor, cara. Ali está um artista que tem sim particularidades, defeitos e qualidades, manias que são do cantor. E se eu disser que eu não me preocupo hoje com quanto nós temos o paralelo entre coisas ruins e coisas boas no mundo digital, estou te mentindo. Então, enquanto eu puder me proteger e proteger a minha família, eu sei, porque eu já vi isso muito de perto, com pessoas inclusive da minha equipe, de sofrerem talvez por acordei, tomei banho, tá aqui minha mãe, tá aqui meu pai, tá aqui a senha do meu cartão de crédito, eu vou sair daqui a pouco, eu volto daqui a pouco. Então eu acho que tem que ter sim um cuidado quanto a isso. Mas o que potencializa isso, eu acho que eu sou de uma época muito antiga, cara. Sou da época que não existia sequer nenhuma perspectiva de termos hoje o que a gente tem, que é a era digital, que é a internet. Eu sou dessa época. Então, assim, querendo ou não, eu vim meio que sustentando essa minha formação como pessoa e fazendo o que o artista, eu posso falar vários e vários artistas, isso não impacta, digamos, a minha fama, a minha proximidade com o meu público, isso não impacta na venda dos meus shows, enfim, é algo que inclusive hoje eu já noto, as pessoas respeitam isso. Eu nunca tive, por exemplo, uma cobrança, mas não vejo você postando foto da sua mãe, do seu pai, dos seus filhos, da sua esposa. Eu prefiro de fato que... deixar ali separada a vida pessoal. Porque existe sim um personagem e existe o Oroz da Até porque também eu acho que se vocês expõem muito sua vida pessoal, você estende essa cobrança do público para a sua vida pessoal. Se nós pegarmos aqui o nosso Instagram, a gente vai lá na lupa e sem pensar muito a gente pode, inclusive, atestar isso que nós estamos falando. Então isso de fato é algo que eu tenho um cuidado, não digo exacerbado, extremo, porque de vez em quando sim, sua dosagem, cara, né? E particularmente eu vejo que família é o bem maior que a gente tem. Eu particularmente não tenho outro. A minha pedra preciosa, a minha maior riqueza, ela está condicionada à minha família, né? Então, se eu sou um cara que estou há 23 anos, entrando aí no 24º ano de mercado, né? Eu fiz parte da construção e da evolução da era digital. Com conhecimento de causa, eu posso
dizer o que existe de positivo e de negativo, porque mesmo tendo esse cuidado, eu vivo 24 horas na internet, não tem como, no Instagram principalmente. Hoje, não tem como. Um cara que precisa de mídia. Aí sim, se eu fugir disso, Aí tá fadando a faca. esqueça. Mas, tá voltando lá no início da pergunta para lacrar, para fechar, eu creio que todas essas particularidades que formaram a identidade desse personagem artista Zaninho, cantor, ela faz com que eu administre de forma muito tranquila, mas eu digo, como eu disse sempre, com muita responsabilidade, essa questão da estética, sabe? De não abrir de chutar a jaca todo dia, meter o pé no não. Porque é uma questão de respeito também, como você disse, pelas pessoas que consomem o meu produto, cara. Que fizeram tudo que eu sou, que compram o meu ingresso, que lá atrás compravam o meu CD, que hoje me consome nas plataformas digitais, né? Então, se eu não me preocupar com isso, de certa forma, claro, começa a ser uma certa falta de respeito para com o meu público, né? Principalmente, eu tenho um público feminino muito grande, isso é normal. Eu sou um cantor de pagode que tenho, sim, um apelativo sexual natural pelo meu segmento, o pagode baiano. Eu, modéstia à parte, danço bem. Eu tenho... Não há como eu dançar o pagode baiano sem ser sensual, poxa. E eu nem estou falando, Carlos, Nando, da maior fatia hoje da linguagem das músicas de pagode baiano. Que a gente sabe que é muito para esse lado. Não é por isso. Eu vou falar lá de 1994, quando eu não sonhava em ser cantor. Gera samba, o próprio Harmonia, o próprio o Tchan, como eu disse, que foi Gera Samba, depois o Tchan, o Tony Salles, que hoje é o Parangolé, né, que na época era Cafuné e tal. Começou já a ter essa evolução na própria vestimenta, né, no modo de dançar, e isso foi cada vez mais tomando forma para que chegue onde é hoje. E claro, que atrai sim o público feminino, isso é muito bom, isso é perfeito para o meu segmento, eu preciso disso. Porque você, como um contratante, por exemplo, se eu não levar público, se eu não levar a mulherada, consequentemente eu vou trazer os homens, e vice-versa, para o meu bar vender muito. Em contrapartida também, o repertório tem que ser muito top. Não vai acontecer, cara. Minha agenda não vira. Eu não vendo. Então, porque o mercado está caminhando para isso. Não tem como você ir contra o mercado. Então, como que eu posso ser aqui, ter essa contradição, essa discrepância entre... Não me preocupo muito com essa questão aí da forma física. Que nada. Eu tenho que me preocupar, não apenas por uma questão pessoal, de se olhar no espelho e me sentir bem, mas porque a escolha que eu fiz lá atrás, no ano de 1999, no ano 2000, de fato, eu já estava na estrada, já estava no mercado, eu escolhi. Zan, eu queria lhe perguntar justamente isso. Como que você foi parar na música? Onde que isso começou? Onde que teve a banda, né? Um parêntese, quando ele falou de CD, eu falei assim... CD, mano. Carlos, na verdade, eu sou da época do LP, né, mano? Cassete. Você tá doido. E essa pergunta, essa história, ela começa muito cedo, cara. Eu ganhei o meu primeiro instrumento musical aos 5 anos de idade. 5 anos de idade. 5 anos de idade eu já cantava. Ah, mas esse cara é muito metido. Não, mano, eu já cantava. Sua família, você tem histórico de... Tenho sanfoneiro na minha família. O meu pai não é músico, mas tem... Se você colocar um pandeiro na mão do meu pai, você vai bater um cara na mesa, você vai falar, rapaz, esse seu oró tem a senha. Minha mãe, se você pedir minha mãe para cantar, ela canta afinado. Não por uma acaso, minha irmã também é cantora, né? Além de policial militar, é cantora. E aos 5 anos de idade eu ganhei o meu primeiro instrumento musical. Isso por consequência de que eu ouvia, na minha época, o rádio, evidentemente, e já conseguia ali de ouvido cantar no tom. Eu ouvia Trio Parada Dura, mano.
ouvia Chitãozinho, Chororó. Eu me lembro... Inclusive, eu passei por uma transição. Quando o Mania de Toalha ele foi formado, eu passei por uma transição aí que durou uns 5 anos, de mudança, inclusive, de timbre. Eu cantava muito alto. Hoje eu ainda canto alto, mas eu cantava muito mais alto. Porque eu aprendi ouvindo as raízes ali que cantavam e cantam até hoje, né? Muitos deles ainda estão na ativa muito alto. Meu pai, cara, até hoje eu sou muito... O meu melhor amigo homem é o meu pai. E desde muito cedo, meu pai me pegava pela mão, pelo braço. Nós morávamos ali onde hoje é a... Depois do SAMU, onde é Osaka, tem ali a gente morava ali embaixo. Nós moramos até o ano de 1992, ali na beirada do rio mesmo. Fomos embora dali, inclusive, por conta de enchentes. Infinitas enchentes. E aí a de 1992 foi aqui, pela glória de Deus, nos levou para onde nós vivemos até hoje, né? que é o bairro Vila Betel, é um bairro que eu amo, inclusive. Cresci lá e tenho minha casa lá, enfim. E meu pai me pegava pelo braço, subia comigo, tinha alguns botecos assim na época. Lembro como se fosse hoje, me pegava pela cintura, colocava sentado no balcão de costa para dentro do bar e de fora. E geralmente, cara, tinha muito neguinho ali, os boêmios, né? Só que meu pai sempre teve esse cuidado. Não por um acaso, eu não bebo, não fumo. Se você falar assim, Zaninho, como é que é o gosto de uma ressaca? Não sei. Isso... Essa é a novidade. O cara que trabalha de show, né? Mas aí que tá, cara. É uma história muito bacana também, que eu vou contar depois, que tem o meu pai ligado nisso também. Mas aí, o que isso tem a ver? Meu pai sempre teve muito esse cuidado. Né, de, assim, meu pai não levou pra balada, né, na noite. Era sempre... chegava no almoço e tal, ia passar tomar umazinha para poder abrir o apetite. Mas nos finais de semana... E chegava e falava, meu filho, canta. E falava assim mesmo. Acho que ele já... Meu filho canta 6 anos de idade. E eu abri a voz. E as pessoas ficavam, meu Deus. E isso começou a despertar um lado meu, na verdade, para comunicação. Se eu encontrasse qualquer, sei lá, pedacinho de madeira que parecesse com um gravador, né? Na época os repórteres ainda usavam gravador, os Walkman da vida, eu chegava entrevistando as pessoas. E o meu primeiro contato, já como profissional, não foi com a música, foi rádio. Eu fui auxiliar de redação, eu fui câmera, fui apresentador de televisão, fui repórter e fui locutor na minha querida Imigrantes, daqui de Teófilo Otoni. Que legal. Dentro da Imigrantes, de fato, eu saí para a música. Mas o meu pai foi um grande influenciador. Então eu comecei, de fato, a meio que desenhar a minha história, né? O meu caminho na música lá atrás. Aprendi a tocar violão sozinho. Na minha época tinha as revistinhas Pop Show. É isso que eu ia falar, né? Isso aí você tá falando de... Não tinha Cifra Club, isso. Banca do Globo? Meu amigo, eu tenho uma parte ainda das minhas revistinhas da época. Eu tenho LPs. Aquela foto que eu te mandei ali do troféu, do Oscar Folia, é um estante que eu tenho na sala de mix e tem vários LPs, CDs muito antigos. E eu era dessa época de colocar a fita cassete para poder tirar a música, que era play, pause e volta e vai para frente. E aí quando você tinha tirado num tom semitonado, porque a fita dava uma atrasada, então alterava o tom, assim como era também no LP. Então eu comecei muito cedo, cara. Eu comecei muito cedo e aos 17 anos de idade, que foi quando de fato eu decidi ser um profissional da música. Larguei escola, eu trabalhava de office boy na prefeitura municipal. Falei assim, rapaz, eu quero isso pra minha vida. E tive de fato apoio dos meus pais. Meus pais me deram um carro, mano. Na época. Legal. Acreditando no sonho, né? Para eu poder comprar instrumento. Mano. Meu pai tinha uma Paraty. Vendeu a Paratizona. Toma aqui, se não me engano, na época, não sei se era real, acho que era ainda. Foi 15 mil reais a Paraty. Fui lá em Governador Valadares, numa loja. Na época, 15 era muito grana. Eu comprei todo o material
do então Mania do Samba. Porque a gente começou com a Mania do Samba, era o cover do Harmonia do Samba. Cover do Harmonia. A gente tem que marcar um podcast, cara, lá em casa, que aí tu, ó, calça, eu era o cover do Xande, mano. Eu usava umas calças boca de sino, você tem que ver o tava na lapa. Tocava descalço, o repertório do Mania do Samba era 80% da Mania do Samba. E aí o povo, rapaz, mas você parece com o Xande. Rapaz, mas você canta igual o Xande. Eu falei, eu canto. Eu pareço mesmo com esse cara. E acreditei naquilo. 24 anos de estrada. 24 anos de estrada. Ô Zaninho, o interessante é que você está trazendo assim, um pouco a reflexão assim, sobre essa questão de aproveitar oportunidades. Que é uma coisa que a gente vê assim, unânime em todos os nossos convidados aqui, e você trouxe à luz assim para a gente agora. Em meio à falta de oportunidade, você criar a oportunidade, né? Então, pelos bairros ali que você falou, eram bairros que talvez não te proporcionaria tanta oportunidade. Nenhum, cara. Ainda mais na minha época, mano. A gente morava dentro do rio mesmo. O meu quintal, o nosso quintal, era areia que as chuvas deixavam, quando o rio subia, abaixava e ficava. E ficava. Eu perdi as contas de quantas vezes, a maioria das vezes era à noite, era na madrugada, nós tivemos que levantar. E quando você tirava os seus pés da cama, você já pisava dentro d'água. Assim, se a gente for falar aqui de histórias que minha família viveu, que os meus vizinhos viveram, como eu disse, desde aquela época, a nossa família morava toda ali em um esquema de vila. Tanto é que não tinha cerca, não tinha muro, não tinha nada, mano. Era como se fosse ali casas populares, né? Todas ali ligadas uma à outra. Então era um quintal só, na frente e atrás. A maioria das vezes, eu acho que lá devia ter umas 8 casas, eram 3 acessos para chegar ali a parte de cima. E hoje, claro, nós vivemos um momento difícil. A humanidade, sim, fome, guerra, desigualdade pra caramba. Só que naquela época era complicado também, mano. Eu falo, meus pais, a gente conversa muito sobre isso, sobre o quanto nós fomos felizes e abençoados por Deus pra gente ter a vida que a gente tem hoje, cara. Eu morei com os meus pais, eu fui filho único até os 8 anos de idade, aí que tá a diferença de Zaninho e Thalita, minha irmã, e nós moramos em um barracão de 2 cômodos num pedaço do terreno dos meus avós, que cederam para o meu pai e minha mãe. A gente passou muito tempo, a gente não tinha banheiro, mano. A gente usava a privada lá da minha avó e do meu avô. A gente não tinha luz elétrica, era um fio puxado lá da minha avó. Eu me lembro que eu dormia num berço, um bercinho, fui crescendo, aí quando as pernas não couberam mais dentro do berço, meus pais tiraram, tinham umas varetas. Isso é coisa boa de bicho, sabe aquele perrengue bom? Não tem esse ditado? Tiraram para as minhas pernas caberem. Então assim, até que o meu pai e minha mãe conseguiram com muita luta, comprar a casa própria. E aí de fato foi que as coisas começaram. E esses dois, eu digo, por que eu uso muito essa questão de educação, do que eu trouxe de berço dos meus pais, influenciou tudo que eu sou, cara. E inclusive de enxergar, eu sou muito disso, de enxergar oportunidade em praticamente tudo. Procuro não deixar passar de fato, quase que nunca, esse independente da correria, sabe? Porque a vida é isso, cara. E lá atrás eu vi os meus pais fazendo isso, de transformarem o nada em muito, e hoje terem, cara, a casa que tem, ter o carro próprio, ter se aposentado com muita saúde, sabe? Ter a independência e proporcionar aos filhos uma educação que fizeram com que, no caso eu e minha irmã somos um casal apenas, os filhos únicos dos meus pais, que essa mentalidade, que essa inteligência. Meu pai tem 4ª série, cara, só pra você ter ideia, mas é um empreendedor nato, sempre foi, e eu aprendi com eles, cara. Eu lá no início, quando eu comecei a ser empreendedor, porque eu era hold, eu era o vendedor,
né? Eu vendi o meu primeiro show, eu falei, mãe, a senhora vai ser a empresária, a senhora vai ser a produtora. Minha mãe viajou muito tempo com a banda. O segurança era o meu tio. O hold era primo. Por quê? Porque eu vi as grandes bandas assim, eu queria ser desse jeito. Tinha que ter, né? Isso foi criando, de fato, essa mentalidade de que eu podia, eu posso, eu vou chegar. E eu sei o quanto eu conquistei, mesmo estando em talvez um centro que não proporcione, principalmente para o meu segmento, grandes oportunidades. E se eu não fosse, de fato, um cara que pudesse enxergar em pequenas brechas uma grande porta, eu não estaria onde eu estou hoje. Eu acho legal você falar isso, porque você estava numa época que você tinha uma galera ali, e hoje em dia também, né? Mas naquela época você não tinha a estrutura que os caras tinham. Esqueça isso. Só que você foi pegando assim, tem um primo aqui que dá pra trabalhar Exatamente. comigo, vambora. E eu lembro que o Mania, né, o início ali, a grande parte era família mesmo. Era quase 90% por trás, era família. Eu lembro, galera. Era família. Era o tio, era o irmão do percussionista que emprestava ali o carro para poder fazer o carreto do material. Como eu te disse, eu mesmo ia lá para o escritório, né, pro escritório, para a mesa da sala da minha mãe, e aí, rapaz, como é que funciona isso? Beleza, vendemos um show aqui para Malacacheta. Mas como é que é? Como é que eu vou fazer? E para eu mandar as informações pro cara, que tudo na época era telefone? Peraí. Então, quer dizer, era muito difícil, mano. Era muito difícil. Para você chegar, então... Olha, o Mania, cara, em 2008, que foi quando a gente gravou o DVD aqui em Teoflotone, e que a coisa aconteceu de uma forma tão bacana que a gente teve que ir para Belo Horizonte, porque a banda já tinha necessidade de viajar só de ônibus. Eu viajava muito para Salvador, para São Paulo, viajei muito para Aracaju, então eu precisava de aérea. A gente conseguiu o que pouquíssimas pessoas conseguiram. Né? Exato por isso. Hoje, você não precisa mais do que isso aqui. Para com 15 segundos, não precisa nem usar a atualização do Instagram de 1 minuto, não. Você só precisa de 15 segundos para você viralizar e acabou. Na minha época, querido, você tinha que ser muito mais do que bom para tocar na rádio, para as pessoas irem no seu show. Ser bem relacionado. Completamente. E eu aprendi isso na marra. E são coisas, inclusive, hoje eu tenho um network, cara, que eu acho que muitos milhões não compram ele. E boa parte dele veio lá de trás. Porque foi muito sólido. Que você fez gravações assim, com artistas top. Sem imaginar, cara. Sem imaginar. E é o que eu digo. Não que hoje, cara, a gente sabe sim. Eu não posso ser hipócrita de dizer que hoje não é mais fácil. É sim. É sim, cara. Eu, por muitos e muitos motivos, eu posso te falar hoje que você não precisa ser um cantor fantástico. Não, você não precisa. Você não precisa entender de toda a escala harmônica. Não, você não precisa disso. Na minha época, para você ter um lugarzinho ao sol, meu filho, esqueça. Tinha que ser bom mesmo. Tinha que compor coisa boa mesmo. Me Leva, Barco à Vela, A Mais de Mil, eu falo 1 milhão de músicas do Mania que estourou todas uma atrás da outra. Estourar mesmo. De bater em primeiro lugar nas rádios, à frente de todos os grandes que você disser aí na época do axé e do pagode. Todos. Então, isso é também um dos motivos, a minha base sólida, a qual eu me apoio até hoje. Claro, é o que eu fiz antes. É o que eu fiz lá atrás. São os relacionamentos. São os lugares que eu estive. São as portas, de fato, tomadas na cara. Você tem que abrir mão, né? Meu amigo, são as quedas. São quantas e quantas vezes eu deixei o Réveillon, aniversário. Eu não fui no aniversário de 15 anos da minha irmã, na formatura. Eu acho que em 24 anos eu devo ter passado uns 3 aniversários meus só com a minha família. Então tudo isso é se abdicar, mas por um objetivo, cara. É porque todo mundo vê um sucesso ali por trás, ninguém vê o que tá deixando de ser lado ali, né? E é literalmente assim, tá aqui Igor, que é hoje meu produtor geral, que atesta isso. Igor e a equipe dele são literalmente os primeiros que chegam e os últimos
que saem. E eu estou falando hoje de uma estrutura gigantesca, porque se eu for falar que a gente tem backline, que é os instrumentos, que são os instrumentos, você tem toda a parte de indoor, que são aquelas bombas maravilhosas que vocês veem no show. Vou falar do CO2, que é aquela fumacinha branca do psh, psh, psh. Se eu for falar de toda a logística que você tem que ter armada para que os horários estejam todos certos e você está administrando a equipe, a nossa equipe hoje de estrada, 18 pessoas, nada pode atrasar. As coisas que por um acaso saem do controle, elas já têm que estar antes de acontecer, ela já tem que fazer parte ali né? Exatamente, para que você esteja de fato preparado para aquilo. Então é muito que se conectar para que a gente entregue aquilo ali no final. Para quando o locutor fala com vocês, Aninho. Então é um querer muito grande. E aí voltando lá naquilo que você disse, no gatilho que nos trouxe essa discussão, tem que ser oportunista, cara. Tem que ver oportunidade. Tem que olhar para o mercado e ver, né? Para onde ele está indo. Eu vou te falar uma coisa particular. Na pandemia, eu estava saindo do meu melhor carnaval, 2019, e do meu melhor dezembro. Foi um dezembro que nós fizemos 3 réveillons, 3 viradas de ano, em 3 cidades diferentes. Fizemos Montes Claros, Bocaiúva e Janaúba. O show de Janaúba, todos entregues com muito... Cada coisa ali no seu lugarzinho, sem atraso. Nós tivemos 5 minutos de atraso no último show. O último show começaria às 6h30 da manhã, que era um after, né, do Réveillon em Janaúba. Réveillon no Parque. Você não começa um show 6 horas da manhã. Réveillon no Parque. 6h35 da manhã nós estávamos em cima do palco. Então assim, foi uma logística absurda de pensar e repensar. Isso que não é só subir e tocar, né? Você tá entendendo? Pegar instrumento. Então eu saí para a pandemia de um dos melhores anos, falando de agenda, falando de tudo, de música sendo tocada nas plataformas. Foi o ano que eu mais tive ouvintes mensais no Spotify e nas outras plataformas. E veio a pandemia. Meu último show, se não me engano, foi dia 7 de março de 2020. Primeiro ano de pandemia. Quando, assim como todo e qualquer ser humano do mundo, se viu de fato onde que estava, o que de fato era aquela pandemia, eu, no meu caso, eu falei, meu Deus. Mexe com show, entretenimento. E aí? Mano, eu falei, e agora, cara? Chamei minha esposa e falei, primeiro, eu vou ter que ir nas reservas, porque eu não vou parar. Não vou, eu vou segurar, isso vai ser rápido. Aí daqui a pouco começam as notícias, vacina, 1 ano, e olha lá. Eu falei, rapaz, não tem base uma coisa dessa. E ao invés, cara, e é outra coisa que eu falo com conhecimento de causa, para isso aqui, ao invés de fazer como, infelizmente, a maioria dos artistas do nível do Zaninho na época fizeram, correr da onda, aí eu acho que por muito louco que eu sempre fui, eu falei, vou correr para cima dela. Então, enquanto os outros estavam procurando outras fontes de renda, normal, quem sou eu para julgar? Tem conta para pagar. Completamente. Eu vendi meu carro, na época, me capitalizei ainda mais, porque eu estava vindo de um dezembro muito bom e um carnaval bom. Vendi o carro, me capitalizei mais ainda. Programei algumas lives, onde eu, ao invés de captar, eu aportei, não só apenas para a questão social, que a gente se preocupou com isso nas lives completamente. Né? Comecei a fazer CDs, tem um dos CDs, assim, um dos mais consumidos meu, que chama Atualizana. Peguei o Atualizando de toda a atmosfera que tava, eu falei, rapaz, eu preciso, tava de fato um tempo obscuro por conta da pandemia, falei, vou gravar esse CD, graças a Deus eu sempre tive essa facilidade, porque eu tinha estúdio, né, na época, hoje eu tô com a sala, porque antes, inclusive, da pandemia, eu contei pra Nanda, eu desativei meu estúdio, construí,
e construí 2 salas num piso subterrâneo. Não, mas veio a pandemia, eu falei, opa, agora não, fique aí porque eu preciso fazer outra coisa. Gravei CD, fiz um contato com meu querido irmão que eu devo muito, Eduardo Costa. Falei, cara, grava uma música comigo, pelo amor do Senhor, preciso gravar uma música, cara. Pandemia, vendi meu carro, eu preciso continuar, eu não posso agora no 20º ano de carreira largar não, não vou largar o osso. E eu briguei muito, Nando, muito comigo mesmo, cara. Comigo mesmo, de fato falar, eu vou deixar aqui estacionado e vamos ver o que vai acontecer nessa pandemia. E foi a melhor coisa que eu fiz na vida, cara, porque eu me mantive, gravei uma música muito top com o Eduardo, saí fortalecido da pandemia. Eu fui um dos primeiros artistas no nível de Zaninho que começou a despontar de novo com a agenda quando os eventos voltaram a acontecer. Mais uma prova de que, cara, tem que ter coragem de fato, tem que enxergar, sabe, onde talvez um vê ali só um copo d'água, não pode enxergar só um copo d'água. E isso fez com que esse período que para muitos, não apenas na questão de perder a vida, não, foi o período que eu mais cresci mentalmente. Foi nesse período de pandemia que eu me formei um empreendedor de fato. Eu tinha uma estrutura grande, cara. Eu tinha um escritório, contabilidade, marketing, gente para poder estar com toda aquela estrutura que eu necessitava funcionando. Quando veio a pandemia, né, logicamente eu precisei enxugar a máquina. A Fasa Produções, que é a minha empresa, que hoje, junto com a Conecta Mix, empresa de Belo Horizonte, são as empresas que gerenciam a carreira de Zaninho, o único funcionário foi Zaninho. E aí, nesse período, eu meti a cara em Photoshop, para eu mesmo aprender a fazer as minhas artes. Eu fui lá fuçar como que faz vídeo. Eu fui lá, enfim, eu precisava disso. Eu precisava me adaptar, mas parar jamais. Claro, Deus me honrou de uma forma absurda. E quando o retorno começou a vir, foi mais ou menos na gravação com o Eduardo Costa. Gravei com um dos maiores artistas da música sertaneja. E aproveitei tudo que você imaginar. Apostei alto e tive o retorno. Eu acho que para você ter retorno, né, da medida que você queria, você tinha que apostar, né? Você tem que, às vezes, meter a mão no bolso e acreditar no investimento. Tem uma dose de sorte, claro, tudo. Com certeza, né? Mas que esse lado de... Eu sempre acreditei muito em mim, né? Não tenho essa modéstia, não sou modesto, né? Eu sou bom no que eu faço. Mesmo tudo que eu me disponho a fazer, eu tenho isso comigo. Eu preciso entregar com excelência. Eu não posso vir aqui gravar um podcast sem estar alinhado, cara. Maquiadinho, bonitinho, com a lupa top, sabe? Eu tô falando daquele personagem, né? Eu sou acima. Eu não posso me dar o luxo de entregar um show a vocês, meu público, a quem? Tem que ser sempre mais, cara. Tem que ser sempre mais. Eu não posso, né? Sempre, eu não posso, eu tenho uma temporada no Botequim, tô faltando de 4 shows, beleza, vamos fazer com uma... Rodrigo liga para as amigos, vamos fazer uma temporada aqui, pré-verão, 4 shows aí no mês, vamos. Eu não me dou o luxo de repetir a mesma abertura, o mesmo repertório, não, cara. Eu tenho que dar sempre algo a mais pro meu público, eu tenho que surpreender o meu público, eu tenho que fazer com que você saia do meu show. E já ali, saindo do show, após o final do show, mas que esse cara, velho, esse cara é insuportável, esse menino, mas ele é bom. E que cara, pô, você viu, tá aqui repertório. Pode falar de tudo, mas que você não é tem bom. Tem isso, né, cara? E eu vejo assim, Carlos, se você se propor a estar sentado onde você está, fazer por fazer, ou meio que, não faça, cara. Não, cara. Procura outra parada, velho. Tem aquela frase, o esforço vence o talento, mas o homem tem o talento e tem o esforço, né? Tem que ter, cara, né? Então, é a fome com a vontade de comer. E os resultados? Eles vêm. Eu tive aí no carnaval agora. Eu toquei de 6 cidades
5 eu não tinha pisado ainda. Nunca tinha pisado. Consequência, e todas, graças a Deus, atração. O nosso show em Congonhas foi, não sei se aquilo é um sambódromo ou se é um lugar que eles criaram para o evento, né? Gigantesco. Vou te mandar, você tem que me lembrar depois de me cobrar, eu vou te mandar essas coisas para a gente poder municiar ainda mais o podcast. E foi assim um turbilhão de energia positiva no show. Eu fiquei super assim, emocionado até. A forma com que as pessoas nos receberam, a primeira vez do Zaninho lá. E Congonhas é bem longinho da área que Zaninho, digamos assim, é estourado, norte de Minas, Vale do Mucuri, Vale do Jequitinhonha. Nós tivemos 80% do carnaval no sul de Minas. Sul de Minas, sabe? Então eu fiquei surpreso, primeiro, quando a agenda se consolidou de carnaval, e depois por toda a receptividade que a gente teve das pessoas. Tem a divulgação do meu marketing, claro, tem as plataformas, tem, mas é gostoso. Deve ser muito bom. Você chegar, a galera, tipo assim, cara, ele é ele. Principalmente, como eu disse, em lugar que eu nunca fui, que as pessoas não conheciam o meu show. E é aquela, antes de subir no palco, a barriga, meu amigo, é um frio, sabe? Uma ansiedade, meu Deus, será que tá cheio? Será que o povo vai cantar? E nós estamos falando com um cara que tem 23 anos de jornada e ainda fica com a friozinha na barriga. Não existe um show, nenhum. O botequim, vamos falar de botequim. Botequim é a sala de minha casa, cara. Sala da minha casa. Eu fiz o show de inauguração do botequim. Eu e Miguel Grampiuna, outro artista que está fotônico. Quando o Igor fala, vai no camarim, assim, vambora, Zana vai começar. Mano, enquanto eu não piso no palco, eu fico passando mal, mesmo. Quando eu perder isso, aí eu deixo o palco. É o termômetro, cara. É a energia. É o que move, sabe? Enquanto você tiver isso, essa coisa boa de se viver, aquele friozinho da barriga, tá tudo certo. Quando aquilo, vocês, tem alguma coisa errada aí. Eu sinto isso. É o que me move, cara, sabe? É a adrenalina, é toda a atmosfera, sabe? É saber como... Eu sou muito de chegar, né? A maioria dos shows dá pra fazer isso e tal, dar uma roubadinha assim, às vezes quando tá ali atrás do painel, ou que tem... Às vezes o palco é muito grande, né? Então dá pra você ver como que tá, sabe? Ali, o público, enfim. Mas em contrapartida, teve... Vou me lembrar o nome do lugar que a gente tocou. Devia ter umas 8 pessoas, mais ou menos. Um show? Sim, poxa. Sim. Por aí. Ou mais um pouquinho. Né? E, inclusive, no decorrer do show, por uma questão de ética, eu não vou falar nenhum nome, nenhum lugar, mas foi aquele lugar, uma boate, que o equipamento deu problema pra caramba, e que eu tive que acabar o show, inclusive, no meio do show. Chamei o contratante. Não falei que o problema pro restinho de gente que tava ali, sabe? Aí, porque chegou num ponto que não tinha mais como, além de estar muito vazio, começou, tipo, sei lá, tinha umas 50 pessoas, no final do show tinha umas 8:30. Que tinha já muito doido, então ele não tava inteiro, E, cara, mesmo nessas situações, é outra coisa que eu acho que assina a questão do crescimento como artista e como pessoa. Pode ter 8, cara. Pode ter 80 mil. Você vai ter o mesmo Zaninho. É isso que eu ia te perguntar. O mesmo. E se eu estiver mentindo, o Igor que tá ali por trás das câmeras pode falar assim, mentiroso. Tem que ser, cara. Tem que ser. E daí, desse show, inclusive, se eu procurar ali, vai ter o direct. Eu lembro que teve uma menina depois, uns 2 dias depois. Olha, eu estava lá naquele lugar, assim, assim, assim. Que energia! Que show! Eu parei pra pensar, assim, rapaz, olha isso. Sem brincadeira, o show acabou mais ou menos com isso. Umas 8 pessoas, mais ou menos. Nós ficamos lá. Honrando o que foi fazer, né? Até por conta, como eu já falei várias vezes aqui durante a nossa gravação, a questão de respeito também pelas pessoas, né? Quando você tem um respeito pelo próximo, seja ele... Tudo acontece.
4 características empreendedoras que me fez ficar fã de você agora. Resiliência, acho que falta muito, às vezes, empreendedor no momento de desistir. A gente sabe disso, né, cara? E pandemia foi uma situação assim, extremamente complicada, desafiadora para alguns e para outros foi uma ótima oportunidade, né? Então, resiliência foi a palavra da vez nesse período de pandemia. Total, né? total. Network, eu acho que é um ponto fenomenal. Chave, né, cara? Empreendedor que não tem network hoje não cresce, não faz sentido. Saber delegar, eu acho que o ponto que você comentou aí, de saber repassar a função, ter botado sua mãe ali. Eu conheço a mãe de vídeo, imagino sua mãe acompanhando o show e você telefone. E agora tem um ponto que vai muito do desafio para os talentos que a gente tem visto, que é saber lidar com dinheiro, gestão financeira, inteligência financeira, né, que a gente tem falado muito, né? E perceber... Principalmente nos dias de hoje. Com certeza. Principalmente, né? E perceber que você, enquanto talento, soube ter inteligência financeira para saber a hora de vender, saber a hora de investir, para captar resultado, isso aí foi um ponto de destaque. Mas como todo e qualquer empreendedor, né, cara? Se você não tiver... Claro, tem que ter uma dose de astúcia, sim. Tem que ter uma dose de sorte, sim. De coragem, sim. Mas eu acho que a questão chave que eu trago comigo de ser ousado, cara, a maioria das vezes, ou empreendedor, né, eu acho que até que você chegue... O podcast é isso mesmo. Ele está com 3 meses de vida. Uhum. É um momento que o investimento, evidentemente, ele vai ser infinitamente maior do que o retorno. Isso, qualquer criança de primário, né, ele sabe disso. Mas se não tiver essa dose que vocês têm de abdicar muito de tantas e tantas coisas que nós sabemos e ter essa ousadia de acreditar, principalmente nesse segmento de vocês, que a gente sabe o quanto é concorrido, cara. E eu não estou falando apenas da nossa cidade. Eu estou falando do nível mundo, cara. E nós, na verdade, a gente vê o que eu disse, principalmente hoje com a ferramenta que a gente tem ao nosso favor, que é a digital. Você não precisa, sei lá, dispor, na maioria das vezes, de um puta de um capital, de um equipamento absurdamente para fazer acontecer. Por que eu digo isso? Lá atrás, como eu disse, em 1999, eu estava vendo você fazendo aquele ajuste ali no telefone, e eu olhando, rapaz, eu estou lembrando lá do início. Quantos e quantos fios descapelados. E pegava um troço aqui, outro ali, uma caixa emprestada aqui, outra ali, para fazer um ensaio acontecer. Na garagem lá na casa da minha mãe. O meu primeiro ensaio, na verdade, foi na sala de manhã. Quando minha mãe chegou do serviço, eu tomei, mas passei muito perto de tomar uma surra. Minha mãe chegou do serviço, estava eu e Bambam, que era o baterista do Mania de Toalha, que foi o primeiro, né, o cofundador do Mania comigo. Estava Bambam na sala, com a bateria que ele encontrou, não sei de quem, emprestada. Essa bateria era tão atípica que ela veio dentro de uma caixa de feira. Todas as peças, pensa aí, todas as peças dessa bateria, ele colocou dentro de uma caixa de feira, aquelas de grade. Essa bateria era pintada de corretivo, isso sim, não esqueça dessas coisas. A máquina de cimbal não funcionava. E nós tínhamos um dos nossos primeiros roads, se chama Tilinha, um amigo nosso, Marcílio. Levamos Marcílio, e Marcílio era a parte que estava estragada. Marcílio ficava fazendo a parte, segurava e fechava. E Bambam, o baterista, ele só teve contato com o pedal no primeiro show. Que a bateria era da equipe de som, a bateria bem top e tudo mais. Porque a bateria não tinha pedal, a gente não tinha como comprar um pedal. A bateria? Bumbo? Ué, como é que estava assim? Sem bumbo. Nós ensaiamos sem bumbo. Que loucura. Ele nunca tinha, claro, ele tinha 13 anos de idade, eu tinha 17, ele tinha 13. Pensa. Então, quando eu digo que quando você quer fazer de fato acontecer, você faz, cara.
Quem te impede é só o maior. Se ele quiser, nada acontece. Mas se ele falar, vai meu filho, vai ser com essa de corretivo, vai ser sem o pedal do bumbo, vai ser com esse menino aí fazendo o lugar, o primeiro vai ser aí na sala. Então, é de fato, cara, é diferente quando você lá de trás, você já começa no lugar certo, do ponto certo, de onde tem que começar. Claro, temos aí quantos e quantos que dão sorte pra caramba, né? Nascem em berço de ouro, já nasce explodido, sabe? Mas isso é uma minoria, E cá pra nós é muito mais gostoso quando acontece desse jeito. Eu olho pra trás, né? Você mesmo falou, né, cara? Pô, eu sei que eu tenho uma história. Eu sei a representatividade que eu tenho pra música. Não por um acaso, eu tenho respeito dos grandes do mercado. Pelo que eu fiz, pelo que eu faço, né? Eu tenho, assim, hoje principalmente, tanto do Léo Santana, do Tony Salles, do El Chan. Essa semana, inclusive, eu tava conversando com o Beto Jamaica. Tava conversando com o Beto, falando com ele, cara, você tem noção do que é pra mim hoje? Tudo estar conversando com você aqui não. Você tem noção que você faz parte da minha formação? Você tem noção que você é Beto Jamaica, irmão? Você é o Chan. Você é seguro o Chan, pô. E a gente brincando com isso, né? Então, isso, cara, eu acho que se algo de melhor, Nando, Carlos, acontecer daqui pra frente comigo, mano, eu já tô num saldo, num lucro tão grande, mano. Porque os valores agregados, eles superam de tal forma o financeiro de fato, que se eu reclamar, mano, principalmente da minha atual, do momento que eu vivo, cara, eu sou um filho de uma puta, viu? Completo, mano. Zan, e assim, você veio de uma era totalmente diferente, passou do analógico digital, e foi um processo de adaptação, imagina, né? Mano, internet, aí era CD, aí mudou para MP3, aí antes o cara tinha que ter ali como é que era o nome? Eu até esqueci. Discman. Hoje em dia você bota tudo no celular. Já foi. E eu queria que você falasse. É drop, né, mano? Tome aí. Drop. Tá tudo certo. Internet. Hoje em dia às vezes você não precisa nem baixar a música, você escuta online. E assim, eu queria que você falasse um pouquinho para as pessoas, às vezes não só do meio musical, mas de como saber aproveitar não somente a oportunidade, mas se adaptar para aquela oportunidade. Porque, por exemplo, o do analógico digital foi uma diferença muito grande. Gritante. De plataforma, estilo de trabalho, forma de divulgar. Queria que você falasse um pouquinho, até para o pessoal que está ouvindo, aprender um pouco a ler o mercado onde eles estão e poder se adaptar às inovações daquele mercado. O analógico, ele deixou o seu legado, né? Se nós formos trazer para a esfera do áudio, se você ofertar hoje a um engenheiro de áudio um equipamento analógico e digital, ele vai preferir o analógico. Por que isso, Zanimar? Algumas pessoas, inclusive, estão nos assistindo agora e falam assim, tá maluco? Sim, no áudio, o que significa o analógico, o que significa o digital? Existem, claro, parâmetros diferentes. Falando de console, de mesa, nós temos hoje, infinitamente, a evolução digital, ela agregou de forma absurda, ela trouxe maior funcionalidade, maior qualidade, designer, claro, expansão de canais. Antigamente, aqui inclusive tinha algumas empresas Intel Flotone que tinham mesas aí de 52 canais, só que eram cases que não entravam aqui nessa sala, eram mesas que não entravam aqui nessa sala. Hoje você tem uma mesa de 1 metro, uma digital, que ela faz o dobro do que aquela analógica fez. Mas em contrapartida, se você for falar, por exemplo, de amplificadores, se você for falar de compressores, a maioria deles ainda valvulados, aí você já opta pelo analógico. Por que isso? Porque o som é mais quente, é mais verdadeiro, é mais vivo. A era digital, ela expandiu também esse lado para que facilite, e isso deu até maior acesso às pessoas, porque hoje, digamos, para você comprar um Avalon, o que é um Avalon? Avalon é um compressor que você usa para, trocando em miúdos,
para esquentar mais a sua voz, um som de guitarra, entre outros instrumentos. Você vai ter que desembolsar aí pelo menos um novo, uns 30 mil reais. Estou dizendo de um. Né? Existem estúdios que têm uma parede de plugins, de compressores. O que hoje você traz na era digital, você paga ali um valor, até eu diria simbólico, pelo que você vai ter, e baixa um pacote de 5 mil plugins. No meu caso, que vim da era analógica para digital, me aprofundar nessa transição, ela foi determinante, completamente. Porque isso impactou na entrega do meu trabalho, saber fazer essa diferença do digital para o analógico, quando escolher, quando não, o microfone, né? Até o próprio cabo. Hoje, por exemplo, você tem opções com esses microfones aqui, você não necessita de cabo, que são os através de Wi-Fi, né? os sem fio. Então, a era digital, no caso, para mim, que vim de lá, da época analógica, para trazer para a minha realidade hoje, e para que hoje eu tenha essa noção de como fazer com que isso seja benéfico, de forma segura, de forma consciente, de forma responsável pelo meu trabalho, foi além de ter que abrir a minha cabeça para essa evolução, foi uma necessidade de entender, como eu disse lá atrás, que se mesmo eu tendo esse cuidado de manter ali um filtro da minha vida pessoal para a vida do artista, se eu não me abrisse completamente, cabeça, olhos, ouvidos, para essa era digital, que não domina hoje, a era digital ela não domina hoje 100%. Né? Eu trago o rádio, por exemplo. O rádio ainda é um dos únicos que vem, sei lá, desde quando? Muito antes eu pensar em nascer. E é o único. Eu ouvi até pouco tempo, não me recordo aqui agora qual era o canal, que eu ouvi essa entrevista. O rádio hoje é um dos únicos meios de comunicação que mantiveram essa junção de digital e de analógico, mas mantendo essa característica lá de trás, como eu disse, do analógico, para que ambos pudessem somar um com o outro, e aí trazendo para o que eu quero dizer, para poder dar forma a todo esse contexto, entregar de fato hoje, no ano de 2023, essa junção de que o analógico e o digital eles se conversam. Claro, fita cassete não existe mais hoje, de fato ficou no esquecimento. LP ainda existe. A indústria fonográfica ela não lança mão hoje com LP, com o próprio CD, mas olha que loucura. Se você for nos grandes estúdios da América Latina, dos Estados Unidos, que sejam, você vai entrar no estúdio e vai ter uma fatia muito pequena de digitais. E vai ter mais da analógica, mas aí que vem, como a gente estava aqui agora, converte para o digital. Então se conversam. E você, se não tiver com a cabeça aberta para isso, qualquer que seja a sua área, você vai estar um pé atrás disso. E se aprofundar o autoconhecimento, eu busco isso diariamente, cara. Eu não deixo de diariamente buscar dentro do meu segmento, principalmente quando falando de cantor, quando falando de empreendedor também, saber o que está acontecendo, a evolução, o que deu certo, o que não deu, as interfaces de áudio, os programas, né, a evolução da indústria fonográfica, né, a distribuição das mídias hoje que se tornaram 100% digitais, né? Até pouco tempo eu estava falando sobre DVD, cara. Acabou. DVD não existe. Eu gravei recentemente um conteúdo de, se não me engano, 12 faixas. Dificilmente hoje você vai entrar numa plataforma, você vai ter acesso a todo o DVD. Até isso, cara. Abrir a cabeça para isso, eu
Foi muito A gente difícil. soltava um CD de 10 músicas, hoje em dia vai soltando 5 Entendeu? e essa música estoura Isso e que dá eu tô tudo dizendo. Exatamente. Essa questão do DVD, por exemplo. Hoje você vê, eu gravei 12, mas assim, ó, lança uma, trabalha toda ela, lança outra, trabalha toda ela. Isso, mas por que isso? Primeiro, você está dando o que o mercado está te pedindo. Tem que ser assim. Mas além de tudo isso, o que isso traz de positivo? Tudo, cara. Você tem artistas, inclusive, que estouram o álbum inteiro. Olha como que é. Lá atrás, você lançava um DVD inteiro, um CD inteiro, pouquíssimos artistas, seja ele brasileiro, seja ele internacional, que estouravam um CD inteiro. Na minha época de axé, por exemplo, no Axé Music, a época de ouro do Axé Music, você via o Chiclete com Banana, Ivete Sangalo, que de fato estouravam um CD inteiro. Qualquer música que você tocava do cara ali no álbum estava estourada. Só que aí as coisas vieram mudando, trazendo essa necessidade de fracionar, de entregar de forma diferente. O consumo do mercado mudou, né? Totalmente. Então, o próprio consumo faz com que você, mesmo vindo lá daquela época, da era analógica, entenda essa necessidade da evolução / junção. Que não é apenas, como eu disse, não é apenas para a área do áudio. Toda ela, a área da telefonia, sabe? É a área do empreendedor, do podcast, enfim. O digital hoje, né? Ele dita regra, ele dita o ritmo, mas de certa forma eu estou até defendendo, né, por eu ter vindo do analógico. Mas é algo, sim, relevante de se dizer. Que talvez até pela forma que foi recebido o analógico e o quanto foi importante naquela época, que faz parte de toda uma geração, perdura, cara, e dificilmente vai se extinguir 100%. A TV já era. TV aberta, né? Hoje em dia é o streaming. Acabou. Hoje dificilmente, sabe? Não quero complicar a vida dos vendedores das famosas empresas de pacotes de canais. Mas hoje, cara, você compra pacote, você tem uma internet, meu filho. Acesse o YouTube, querido. Aí lá, entra lá no Firefox e vamos estar tudo digital, né, cara? E assim, eu vejo isso como uma aula para o empreendedor de ler o mercado, não somente o momento atual, mas principalmente para onde esse mercado está caminhando. Saber ler ali o seu mercado em si, né? Você passou por isso. Diária, cara. Passou por isso Mutação. você passou por isso no musical, né? Que você foi vendo ali, aí a tecnologia foi chegando, aí a forma de lançar a música foi chegando, a forma de fazer a mídia foi mudando. Antigamente você tinha que ligar pra rádio, mandar a música, aí um contato pra música. Quando você me perguntou, eu esqueci, ainda bem que você lembrou. Tem duas pessoas aqui da área da comunicação de Teoflotone que com certeza vão assistir esse episódio e vão lembrar disso. Quando eu comecei a cantar, já com banda, nós tínhamos, assim, digamos que limitações em todos os sentidos na questão financeira. E na época já existia CD. Os grandes já despontavam aí com aquelas tiragens de milhões e milhões, os discos de ouro da vida e tal. Mas CD era muito caro, mano. Comprar um CD, até que veio a pirataria, né? Que inclusive foram grandes responsáveis por uma infinidade muito grande de artistas estourarem. E eu não digo isso só nacional, eu digo internacional. Porque como é que você comprava um CD? Não Vai tinha entender? condição, aí o pirata veio E outra, 10% do valor do CD. o pirateiro, ele veio a qualquer esquina que você chegava, tava lá um cara com uma banca de CD. 3 por 10. E tchau! Aí veio as coletâneas, né? Que você compra os MP3 da vida. Isso. E por aí vai. Tinha DVD que vinha 4 CDs dentro de um. E aí a gente precisava tirar músicas. Precisava tirar
a música de Ivete, precisava tirar a música do Harmonia, precisava tirar a música do Tchan. E não tinha condição de comprar, cara. Não tinha condição de comprar CD. Não tinha condição de comprar fita cassete. Às vezes comprava, às vezes pegava emprestado. Quantas e quantas e quantas mil vezes. Ó, Igor, baterista, Igor. Ah, não, eu tenho um CD lá, fulano tem um CD da Harmonia, traz amanhã pra gente tirar aquela música. Lá. E aí eu falei, rapaz, já sei o que eu vou fazer. Eu sempre fui ouvinte assíduo de rádio. Sempre, sempre, sempre. Se eu falar uma coisa com vocês aqui, vocês realmente Zanin é velho. Eu sou apaixonado com a hora, às 7 horas, a hora do Brasil, vocês já chegaram a ouvir? A hora em Brasília, 19 horas. Ah, ministro, não sei o que tem, rapaz, eu acho um charme aquele programa. E eles mantêm, tá aí o que eu disse do rádio aqui agora há pouco. Se você pegar, deve ter, claro, se você entrar na internet, A Voz do Brasil, chama-se A Voz do Brasil. Lá de 1980, cara, eu vou bem longe. E A Voz do Brasil de hoje não muda quase nada, cara. O background, o BG, que é a musiquinha de fundo, o tom dos locutores, a dinâmica das pautas das matérias. E desde criança, cara, desde criança. Primeiro era quando 6 horas. Ave Maria. Tinha nas rádios, principalmente a AM, né? Tinha o Pai Nosso, Ave Maria e tal. E logo depois vinha A Voz do Brasil. Massa. E eu falei, rapaz, lembra como se fosse hoje, cara? Lá nos ensaios, eu falei assim, bicho, sabe o que nós vamos fazer? Eu vou ligar pra rádio e vou pedir e vou. Olha que doideira. Aí, teve uma época, cara, que vinheta era mato. Você não escutava a música, não. Eu ia tocar a música, energia, não, ia vir o refrão da música. E eu lembro como se fosse hoje. Liguei. Helder Senna, se não me engano, ainda da Imigrantes. O programa desse chamava Epidemia. Aí eu liguei e falei pra ele, mano, tinha como se tocar a música aí sem vinheta, não, velho? Tô precisando gravar a música aqui, cara. E eu nunca contei isso pra ele, cara. Aí, ó. E eu lembro. Fiz sabendo, E eu lembro que eu falei e desliguei, pô. Desfolgado, molecote, 17 anos de idade. Desliguei. E era uma forma que a gente encontrava. Pedia a música e já ficava lá, ó. O rec já, com o play, o rec e o pause. Tal. Tá chegando agora, tal música, pá, soltava. E isso eu criei um acervo absurdo. Eu tenho muito cassete lá em casa da época. Que massa. De como eu tirava. E aí pensa como que era, Nando, pra tirar música. Digamos, hoje o digital, você bota o dedo aqui, volta e vai a parte que você quer. E na cassete, meu amigo, você pegar o ponto que você quer. Usava uma canetinha ali, às vezes, pra ligar. E quando estourava, pá! Acabou. Dali Durexinho. Então, cara. Era engenharia, né? Sabe? Nossa. Sabe? É o que eu digo. Aí por isso que veio aí esse probleminha de, cara, não vou abandonar o analógico, esse troço de digital. Ah, meu Deus do céu, tipo um matuto de roça mesmo, sabe? Meu pai, quando deram meu pai no telefone, mas eu não quero isso não. O WhatsApp, mas eu não quero mexer com isso não. Hoje deve ser meu Ele é o filho. primeiro a mandar um bom Meu dia. filho, primeiríssimo. Bom dia, aquela Primeiríssimo, imagem do sabe? sol com ele. Primeiríssimo. Então, isso Aquela aí, mensagem cara, enviada com frequência, ele deve ser o... Primeiríssimo. E aí você abriu aí, cara, essa janela pra eu lembrar desse lance que a gente ligava na rádio. Eu ligava na rádio, pedia, eu passava um dia pedindo música. Porque no dia seguinte tinha lá as músicas pra tirar e não tinha como. Criando oportunidade. Sim, Criando sim. oportunidade, cara. Não tinha como, cara. Não tinha como. Como nós vamos tirar a música? E pra pegar as letras, filho? Dá-lhe caneta. Tinha que Computador? ouvir, anotando. Que computador, meu filho? Um bloco de nota? Muito bem. Entrar na Esqueça internet e isso. pesquisar, ver que é só copiar. Ah, meu E filho. às vezes quando a dicção do cara não era boa, você demorava quantas Acabou. vezes pra entender Deixa eu o te que falar ia uma falar. coisa. Eu tô pra te falar que hoje, eu canto hoje no repertório de hoje, eu canto músicas lá do início, mano. Existem músicas imortais, mano. O próprio El Chan que eu tava falando aqui agora. Eu canto músicas do El Chan desde quando eu comecei a estar na música de fato profissionalmente. Quantas e quantas vezes que agora recente eu... Rapaz, essa música é isso?
Te falo com a pureza da minha alma. Quantas mil vezes falam, cara, eu sempre cantei aquilo, mas é isso aí? Agora tem uma recente aí mesmo, uma história da Ivete, cria da Ivete, que inclusive é composição de um grande amigo meu, que é compositor de 90% das minhas músicas atuais, Luciano Chaves. Luciano Chaves, ele é de Brumado, mas passou muito tempo aqui em Governador Valadares e agora está em Salvador. E aí tem um trechinho, que esse lance de dicção é uma coisa muito louca. Mas aí eu fui lá rapidinho, porque hoje quando você tem dúvida, vai na internet. Até no site do próprio artista. Tudo cria da Ivete. O nome da música, Cria da Ivete. E eu tinha, porque tinha na cabeça, tudo aqui é da Ivete. Tudo aqui é da Ivete. Eu sou tudo Aí você mudou, tudo aqui é do Zan. Tudo aqui é da Ivete. No último show, conferindo, eu falei, rapaz, é tudo Cria da Ivete. Não, por um acaso, meu filho, a música se chama Cria da Ivete. Só que lá atrás, eu passei muitos e muitos anos cantando música errada. Não dava pra entender. Vamos cantar o que a gente entende. Não tinha internet. Não tinha como você não tinha que falar no batom, aquela vibração. Quantas vezes, quando chega, eu tô com dúvida aqui, aí, até hoje. Hoje eu tô um pouco preguiçoso, cara. Muito preguiçoso. Teve um período que eu usei o teleponto, que é o bom e velho, né? O maravilha. Aí excluímos do show, porque o meu diretor musical é uma mãe, é uma segunda mãe. Né? Então ele grava. Né? Hoje o meu show ele é 99% no VS. O que é VS? São trilhas para poder potencializar, deixar mais com qualidade, mais bonito o show. E aí ele aproveita essa particularidade para gravar as regências. Atenção, Zana, tal coisa assim, assim, assim. Mas isso me deixou com uma preguiça para eu sentar agora e pegar a letra aqui, tirar. Show de Valadares, dia 11, semana passada. Tinha umas 3 músicas novas. Cheguei dentro da... Quando a gente desceu do hotel para entrar na van para ir pro show, falei, o maestro, não peguei não, viu? Gravou as regências, tem aquela voz lá original, que é a parte lá da mulher e tal, tem. Tá tudo certo. Então, tem isso também. A era digital deixou a galerinha bem mais, assim, relaxada, preguiçosinha. Mas é isso, né, cara? São os pós bacanas aqui também. Sim, também tem outros benefícios. Com certeza. Aproxima tantas e tantas coisas, o próprio telefone, né, cara? Zaninho, ou a gente cria tendência, ou a gente tem que adaptar para poder conseguir, ou então você fica para trás. E o que a gente pode esperar para Zaninho 2023 e daqui para frente? Cara, eu acho que todo e qualquer empreendedor, sonhador, eu sou um eterno sonhador. As pessoas que trabalham comigo, a minha família, os meus colaboradores, né? Eu não tenho funcionários, eu tenho colaboradores, né? De fato, sem clichê nenhum. Eles sempre escutam muito eu falando isso, cara, não sonhe pequeno. Eu me lembro lá atrás, quando eu comecei a ir para a estrada, a gente já chegou a viajar de Towner, sabe o que é Towner? É uma minivan que cabe, sei lá, 7 pessoas. A gente ficamos uma banda inteira dentro de uma Towner. Com instrumento ainda. Meu amigo, você não tem noção, não. E eu sonhava naquela época. Perdi as contas de quantas vezes eu saí na janela da casa de minha mãe e falava, olha, eu vou ver um ônibus encostado aqui, sabe aqueles gigantes, sabe? Com meu nome, plotter, tal. Conquistei, cara. Não só isso, tantas e tantas outras coisas. Eu sonhava ver o meu material em cases, que são as caixas que colocam os instrumentos. Eu vi as grandes bandas. Quando eu ia fazer a abertura das bandas top aí, quando os caras abriram o bagageiro assim, eu, eita, porque teve uma época que eu era cantor, mas quando acabava o show eu corria e era road também. Tinha que ajudar, porque muitas vezes eu não viajava com road, não tinha grana, o cachê não dava. Os roads eram os próprios músicos. Dona Neca já ajudou a carregar carrocinha e tal. Enfim, por que isso? Esse retrospecto rápido. Eu sempre
eu sempre quero um pouquinho mais, cara. Esse ano de 2023, eu quero alcançar, além de alçar, lógico, voos cada vez mais altos, eu quero alcançar, primeiro de tudo, primeirinho assim, projeto de proporção maior, mas eu tenho certeza, porque eu sou um cara muito temente àquele que me manteve de pé até hoje, que me trouxe até onde eu estou, né, que é o meu Senhor Deus, né, o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou gravar o meu DVD na verdade vai ser um DVD de 20 anos, mas está entrando no 24º, mas é um DVD de 20 anos para o número ficar bonito. E, modéstia à parte, tem muito conteúdo, cara, e eu acho que está nessa hora. Por uma questão de maturidade, por uma questão de conteúdo mesmo, sabe? Tem bagagem. História para contar, muita história para contar, muita música para relembrar. E a gente já está, na verdade, né, como eu disse anteriormente, hoje eu tenho 2 escritórios por trás do projeto Zaninho, Faz a Produções Conecta Mix. Nós já estamos em pleno desenvolvimento desse projeto, que é um grande projeto, né, que nós já temos quase que, digamos, que 100% do esboço. Esse será, em nome de Jesus, o grande projeto de 2023. Mas é evidente que tem, voltando a falar da nossa querida era digital, da querida internet, as coisas que têm que acontecer mensalmente. Hoje, por exemplo, a gente precisa entregar ao Face, ao TikTok, ao Instagram, conteúdos digitais. Como isso? Vídeos, seja de músicas próprias, sejam de músicas covers. As pessoas, elas esperam isso também. A evolução da comunicação, das plataformas digitais, elas te obrigam a isso. Elas te pedem isso. Exemplo, se o cara me disser que hoje ele tem, mesmo que ele seja hiper, super, mega viralizado e estourado na internet, que ele foge de um patrocinado, ele é um mentiroso. É por aí. Então, além disso tudo, vem agora a parte estratégica completa, totalmente, que representa uma grande parte, né, de todo e qualquer segmento. Recentemente, nós desenhamos também o nosso próximo conteúdo. Eu fiz um conteúdo ano passado, no início do ano passado, lá em Jaboticatubas, num condomínio que se chama Canto da Siriema, está no meu canal do YouTube. Muito top, diga-se de passagem. Logo após, nós fizemos um outro conteúdo lá no estúdio do pastor Marquinhos, no Mix 360 Graus, que é um grande parceiro da gente, também nesse formato. E aí, as pessoas, evidentemente, gostaram e estão, de certa forma, cobrando isso, porque o último, se não me engano, eu gravei em maio do ano passado. Mas deu tão certo, resultados super... Em números, inclusive, foi o maior meu na internet, lá nesse segmento de conteúdo digital, que agora a gente vai gravar, mas só que a gente vai ampliar um pouquinho. Vai ser, digamos, uma prévia do DVD de carreira. Não vou soltar assim em completa amplitude aqui, porque senão perde o feeling. Mas vai ser algo assim, num layout maravilhoso, próximo de Teoflotone, num paraíso próximo aqui de Teoflotone, é um lugar que eu gosto pra caramba, né? Vai dar nome, inclusive, o local vai dar nome ao projeto, com um repertório super, hiper claro, mega atualizado. Tem um projeto junto com a Casa Botequim. Nós vamos fazer um projeto de um mês inteiro de shows do Zaninho. Vai ser uma temporada de ensaios, vai ser a segunda vez que eu faço a temporada de ensaios com o Botequim. Também já é um projeto que está pronto para ser colocado em prática. E claro, além de show, né? Show sempre, né, cara? Eu acho que é o verdadeiro combustível, né, do artista. Em tese, digamos, né, é isso, cara. Em resumo, tem bastante coisa para 2023 na área artística, né? Tem na área pessoal, na área do empreendedorismo, na
Na área do empreendedorismo, eu tenho a finalização do meu novo estúdio, do meu novo estúdio não, do House Music Studio, que serão em 2 salas novas. Está, inclusive, em fase quase que... Eu parei na pandemia, mas ficou na fase da parte elétrica. E é um lugar que agora, né, depois de 15 anos praticamente, né, na estrada, eu tinha esse sonho de ter um lugar meu, para que eu pudesse entrar e virar a madrugada e passar o tempo que eu quisesse fazendo as minhas coisas, recebendo os meus amigos, recebendo pessoas que falam a mesma língua do Zaninho, né? Eu tive a honra de receber no meu estúdio o Temis Randeri para gravar o projeto Eu Adorador, que foi um trabalho absurdo, assinado pela gravadora Novo Tempo, que eu dirigi o DVD, saiu do House Music Studio. Então, assim, é um projeto mais de cunho pessoal que eu tenho se Deus quiser também eu vou concluir esse ano de 2023. Uma infinidade de coisas aí da área pessoal também, né? Voltar a correr nos eventos de bike, né? Eu sou apaixonado por ciclismo, muito, amo ciclismo. Então, assim, o 2023 está tem muita coisa boa, muita coisa. Se Deus quiser, Deus vai dar muito tempo, força, saúde e energia. Porque precisa. Energia, então? Muita, viu, Nando? Muita. Pessoal, estamos terminando. Foi uma jornada assim maravilhosa. E passa muito rápido, né? E passa. E eu vou te falar, eu acho que nós abordamos assim 10%, viu, mano? Não, tem muita coisa que a gente não falou ainda. Eu acho que vai ter um próximo. Inclusive, olha, cara, como a gente falou durante toda a gravação, né? Eu sou muito ousado e quero lançar aqui um convite e um desafio a vocês da gente gravar um episódio fora aqui do estúdio, mas aí com a minha banda ao vivo. Com certeza. Escolher um lugar. Com certeza. Pra gente, quem sabe, fazer um episódio especial falando da evolução do Axé Music, do pagode, né? Eu acho que é uma pauta muito importante. Eu vou ficar honrado aí, a gente muito mais, em fazer parte. E vocês, eu tenho meio que quase certeza que vão ser percussores disso, de tirar o podcast do estúdio e levar para digamos assim, para o externo. Eu tenho certeza que vai ser válido e eu já estou pronto. Você já conhece, a cabeça já... Vamos. Cálculos e cálculos. Bacana. Pessoal, para quem chegou até aqui, muito obrigado mais uma vez. Vocês são extremamente importantes, na verdade vocês são vitais para esse processo. Então a gente fica muito feliz aí para vocês estarem com a gente, acompanhando, né? A gente tem recebido ali mensagens de gente de São Paulo, Mato Grosso, Bahia, Espírito Santo, não só na nossa cidade e região, então dá aquele gás, né? Aquela pontinha de que a gente está no caminho certo. É energia, né, cara? Com certeza. Agradecendo aos nossos apoiadores aí, a Coimbra, que já vão de antemão deixar aqui para você esse brinde. Fortalecendo o meu querido Matheus. Eita! Rapaz, creatina é vida, né? De uma marca própria, hein? Rapaz, olha, essa aqui, portanto, né? Eu já ia vender o peixe sem saber. Essa aqui você só encontra na Coimbra, meu filho. Exatamente. Obrigado, viu? Obrigado, Matheus. Tamo junto. Temos o Mucuri Coworking também, esse espaço, né, que acontece aqui no Mucuri Coworking. A agência Ralph também, na pessoa do André, que criou a identidade visual, fera pra caramba. E é isso mesmo, gente. É essa a história. Bom, é isso mesmo. É essa a rotina. E tamo junto aí. Parabéns, valeu demais por suas parabéns, cara. Muito obrigado para nós aqui. Foi uma honra. E assim, conheço os anos assim, já há um tempo, a família. É bom conhecer um pouquinho mais, né? Mas a história assim mais a fundo, pude conhecer muita coisa boa, né, cara? Superação ali. Eu que agradeço, cara. Cara, a gente é honrado em ter você. Eu que agradeço por abrir, como eu disse lá no início do programa, né? Eu que agradeço por vocês terem aberto esse espaço, essa janela. Não por um acaso eu disse, eu vejo como tão importante é isso aqui, cara. Isso é louvável. Vocês não imaginam, ou sim, vocês sabem o quanto vocês estão sendo importantes na vida das pessoas. Eu tenho certeza que esse compartilhamento aqui, um pouquinho da minha vida, sabe, para as pessoas que estão nos assistindo, esse verdadeiro movimento social que vocês estão falando, isso aqui não tem preço. E eu fico muito, muito honrado e agradecido
e espero voltar logo. Como você não, já tem um evento marcado já, hein? Já temos o É Isso Mesmo lá fora. É isso aí. Pessoal, valeu. Obrigadão, Obrigadão, galera. gente. Tamo junto. Até mais. Valeu. Valeu.